Vamos começar, então, com risco potencial nos serviços de radiodiagnóstico. Opa, mais uma pessoa entrando. Então, risco potencial nos serviços de radiodiagnóstico. Então, o que é isso? Primeiro, como a gente viu na aula passada, nós temos a questão do comitê, né, de gerenciamento de risco que foi implantado pela RDC 330. Não sei, tenho uma leve desconfiança que o professor Marcos Navarro tem alguma coisa a ver com isso, certo? Porque ele lançou esse livro, tá? que é o que nós vamos comentar hoje, que nós vamos falar, tá? Risco radiodiagnóstico e vigilância sanitária, onde ele fala como trabalhar com o risco potencial, tá? Uma metodologia que foi adaptada. Então, isso até gera um assunto antes de sair na RDC 330, que a gente já trabalhou, já acho que faz uns 2 anos que a gente trabalha com esse material do professor Marcos Navarro, e agora tem uma leve desconfiança que ele tenha conseguido talvez influenciar, enfim, né, a questão do uso desse gerenciamento de risco e assim por diante, ok? Bom, primeira coisa, né, que talvez seja importante a gente conversar é a questão da probabilidade do risco. Por que a gente fala em risco potencial, né? A gente já vai chegar lá no potencial, mas o risco. Então, a primeira coisa que a gente tem é justamente a questão da probabilidade e do risco, certo? Então, normalmente, probabilidade, o que a gente está mais acostumado a trabalhar é a questão de a chance, né? A gente fala em chance, de um evento ocorrer, de alguma coisa acontecer, alguma coisa prevista. E, geralmente, em termos de matemática, em termos de estatística, isso vale entre 0 e 1. 0 não acontece, chance 0 não acontece, nunca vai acontecer, e chance 1, 100% de chance, vai acontecer. Aí tem, boa tarde, Ana Paula Vieira, então a gente tem as questões, por exemplo, de jogar um dado, né? Qual é a chance de você jogar o dado e acertar um determinado número, etc, etc, né? O dado tem 6 possibilidades, seria, então, 1/6, né? O 0,16, né? Se fosse nessa escala de 0 a 1. Muito bem. Então, é a chance de pode acontecer, não é certo que vai acontecer. Se eu jogar 6 vezes o dado, em uma das 6 há uma chance, mas nem sempre acontece. Você tem números repetidos, aí talvez se você jogar 60 vezes, talvez, em torno dessas 60 vezes, em 10 vezes vai acontecer o número 1, 10 vezes o número 2, 10 vezes o número 3, mas ainda assim é probabilidade. Quando você fala em risco, tá? O risco já tem a ver, então, com algo que é a severidade do risco, certo? Significa, então, se esse risco, que pode até ter a ver um pouco com a probabilidade de acontecer, mas se esse risco vai ser muito, digamos assim, danoso, vai provocar um dano, principalmente aqui nós estamos falando em dano biológico, um dano muito, muito intenso, muito forte, enfim, um problema muito sério, tá? E nem sempre tem um número, certo? Você pode até ter um número, mas nem sempre você vai ter um número, tá? Então, o risco é muito mais do que probabilidade e é muito menos matemático que a probabilidade, certo? Bom, só lembrando, então, quando você tem um evento A, um evento B, digamos que o A tem uma probabilidade de 0,10 e o B de 0,9, eu até posso dizer, o B é mais fácil de acontecer, ou é mais provável, se eu jogar 10 vezes a moeda, 9 vezes vai acontecer B, uma vez vai acontecer A, e assim por diante, tá? Então, você tem até mais ou menos como comparar razoavelmente o que está acontecendo, certo? Porém,
se você está pensando em risco, o risco B pode ser maior que o risco A ou não, certo? Porque não interessa quantas vezes mais ele aparece ou não aparece, o importante é o conceito de risco, que, como eu falei, tem a ver com o dano, com prejuízo, digamos assim, né? O dano biológico, se a gente for na área da indústria, é o prejuízo que você pode eventualmente ter, certo? E aí vale o quê? Normalmente um juízo de valor, significa o quê? Eu dou um peso subjetivo para esse valor, tá? Eu vou dizer o quanto que eu acho que é mais importante esse evento ou esse risco B, por exemplo, em relação ao risco A. Ah, então tem muito a ver com juízo de valor, não é algo exatamente numérico, embora a gente vai ver lá no final aqui da aula que a gente até trabalha com números, certo? Muito bem. Uma coisa também muito importante é o que a gente chama de risco intrínseco, certo? Ou seja, a gente nunca elimina um risco. Não dá para dizer que o risco é zero. Não há risco, certo? Sempre que você tem uma máquina funcionando, aí nós temos um equipamento de tomografia, de raio-x, de mamografia, enfim, essa máquina, a qualquer momento, ela pode apresentar uma falha. Por mais que você tenha manutenção, por mais que ela seja uma máquina nova, comprada, né, no último dia, no último mês, está novinha, zerado, sempre é um risco, certo? Então, por isso que a gente chama de gerenciamento de risco, e você tenta apenas minimizar esse risco, ou seja, que o efeito desse acidente, digamos assim, seja minimizado, tá? Que você consiga que aquilo seja simplesmente o mínimo possível. Então, se acontecer o acidente, o dano causado vai ser mínimo, certo? Então, da mesma maneira, por exemplo, que você anda de carro. Toda vez que você andar de carro, você está sempre correndo o risco de acontecer um acidente. Outra pessoa bater em você, certo? Por mais que você dirija corretamente, respeite as leis de trânsito, sinaleira, tudo fechado para você, aberto para você, etc., você corre o risco de alguém bater em você, de você sofrer um acidente. Mesma coisa, você atravessando a rua. Porém, você minimiza o risco. Veja, você não minimiza a chance de acontecer o acidente, tá? Você minimiza o risco de você ter um dano maior, você ter uma fratura, uma escoriação, usando cinto de segurança. Então, isso é minimizar o risco. Tendo airbag, certo? Tendo hoje, por exemplo, ABS. Então, veja que você vai aumentando o número de dispositivos, digamos assim, para quê? Para diminuir a probabilidade do acidente? Não. Você não diminui a probabilidade do acidente, porque o acidente continua sendo, às vezes, um problema do outro, ou um buraco na rua, você não tem controle. Mas você diminui o risco, ou seja, você diminui o dano, a fratura, eventualmente, você pode ter uma escoriação, enfim, certo? Então, você diminui o risco. Mas acaba o risco, você pode dizer, não, acaba o risco, eventualmente, de uma fratura ou algum problema de pescoço, porque tem um airbag, porque tem aquele encosto atrás, então isso pode diminuir o risco, mas não significa que ainda assim vai minimizar. Mesmo com tudo isso, você tem uma pequena chance, ainda assim, de ter alguma lesão de coluna, por exemplo, ainda ter um machucado no rosto. A pessoa não quebra o vidro batendo com a cabeça, né? Às vezes não vem caco de vidro no rosto da pessoa por causa do airbag, mas pode, ainda assim, por exemplo, sei lá, fraturar o nariz por causa que o airbag, né, ele enche muito rápido, pode ainda fraturar. Então, ainda há um risco de dano, mas um risco de dano muito menor do que estilhaço, por exemplo, de vidro no rosto, certo? Então, sempre existe riscos inerentes, certo? O próprio uso da radiação causa o efeito biológico, a gente sabe, né?
sempre você tem o efeito biológico, sempre você tem a radiação ionizante que vai acabar por danificar as células, só que a gente espera que esse dano seja um dano muito pequeno e que as próprias células possam se recuperar. Portanto, sempre o risco é inerente, mas eu tenho que ter um benefício bem maior do que esse risco, certo? Benefício sempre maior. Muito bem. Então, a gente vem para o que a RDC fala, né, que é o gerenciamento de riscos, certo? Gerenciamento de risco, que é justamente eu entender os riscos que eu tenho, como, geralmente eles vêm de acidentes, da possibilidade de acidente, então como evitar os acidentes, e caso o acidente ocorra, como eu posso minimizar o dano, certo? O dano à saúde, por exemplo, do trabalhador, do paciente e do público, tá? E aqui, então, os riscos são para as 3 áreas. Segundo a metodologia, isso vem da área da indústria, principalmente, né? Isso já lá década de 40, década de 50, então você tem uma primeira etapa, que é a avaliação de riscos, e essa avaliação de riscos, então, é feita em 3 etapas. Identificação da fonte de dano, ou seja, quem pode causar o dano biológico, dano físico, né? Então, o equipamento, a mesa onde o paciente se deita, pode ter algum problema, etc. Tentar verificar a questão da dose e a resposta biológica, não necessariamente aqui números, tá? Não, eu não vou trabalhar muito com números aqui, mas simplesmente saber que não. Repetir um exame significa dobrar a dose. Isso é complicado. Trocar a radiação X pelo ultrassom, por exemplo, a radiografia pelo ultrassom, dano zero. Ter que repetir um exame contrastado, né, já que o contraste muitas vezes pode causar problemas. Tá? Então, tudo isso eu tenho que estar pensando. E aí, identificado, caracterizar exatamente esse risco, o que eu posso ter de problemas, certo? Bom, em termos, então, dessas 3 etapas, a identificação do risco é ver a questão da tecnologia, como eu falei, que vai criar o evento adverso, que vai causar o problema, então pode ser o equipamento produzir mais radiação, pode ser a mesa da tomografia travar e você ficar jogando a radiação no mesmo lugar, né? A tomografia gira, né? Lembrando, né? Vocês não tiveram aula ainda de tomografia, mas enfim, o tubo gira e a mesa anda. Então, se a mesa não andar, o tubo fica girando e jogando radiação no mesmo lugar. Você concentra a radiação, certo? Então, isso pode ser um problema. A processadora automática, embora a gente já está indo para o digital, mas a processadora automática pode ter um problema. O que acontece? Você tem que repetir o exame. Então, várias dessas coisas que podem ser identificadas. Tentar estabelecer a dose, certo? Então, onde vai ter exposição, porque lembre-se, esse gerenciamento de risco aqui é para proteção radiológica, que é o que a RDC pede, né? Então, como ocorrem essas exposições e a questão da exposição e seu efeito. Ou seja, se eu tiver uma exposição muito alta, eu posso ter um efeito determinístico, certo? Então, eu vou evitar. Mas, se eu tiver uma dose relativamente alta ou acima do normal, eu posso ter um efeito estocástico no futuro. Então, isso tudo é problemático. Tá? Então, eu tenho que identificar, tentar mais ou menos estabelecer se há um problema de dose ou não, certo? E aí eu faço a caracterização do risco. Então, como esse risco vai ocorrer? E aí eu tenho que ver a probabilidade de acontecer. Sim, tem a probabilidade, né? Risco e probabilidade não são coisas completamente diferentes, tá? São conceitos diferentes, mas o risco envolve probabilidade. Severidade dos danos, eu posso pensar em expectativa de vida que foi diminuída, certo? Vulnerabilidades na exposição, como a intensidade, frequência, certo? Então, um paciente, eventualmente, ele recebe dose,
uma vez por mês, a 2 meses, sei lá, quando ele faz o exame. Porém, o paciente que está numa UTI, ele pode fazer o exame radiográfico todo dia, para ver, por exemplo, problemas ali de pulmão, de pneumonia, etc. Ele pode fazer exame todo dia. O trabalhador, todo dia ele está recebendo radiação, por exemplo, se tiver algum problema, falta de avental, ou a proteção, o biombo de chumbo não está funcionando, não tem o biombo, enfim, se ele não tem dosímetro, então tudo isso eu tenho que pensar, certo? Eventualmente, então, população exposta ou grupos populacionais, certo? Que eu posso pensar, e também, eventualmente, alguma questão de localização geográfica, tá? Então, se acontecer um acidente, tipo, sei lá, uma explosão, se é uma explosão no centro da cidade, né, que eu posso estar pensando aqui, algo da medicina nuclear, com material radioativo, alguma coisa assim, ou se acontece lá num ambiente, enfim, no interior, né, no ambiente rural, etc. Então, que eu tenho menos pessoas, etc. Então, é a caracterização que, eventualmente, eu posso ter que fazer, certo? Aí, normalmente, depois que você faz toda a parte de identificação, de avaliação do risco, cabe, no geral, quando você fala em gerenciamento de riscos, boa tarde, Tainá, geralmente a autoridade reguladora é que cuida disso, tá? Mas eu posso pensar também na minha clínica ou no meu hospital, eu posso pensar em eu ser a autoridade e eu vou fazer o quê? Estabelecer questões regulatórias, tá? Que no caso, se for um serviço, um hospital, vai ser as normas internas de funcionamento, né? No caso, da Anvisa ou da Vigilância Sanitária, ela faz essas opções regulatórias, ou seja, ela faz as suas normas, a própria RDC 330 que a gente viu, no fundo, ela é também um gerenciamento de risco, né? É a forma que a Anvisa tem, ou o Ministério da Saúde, para gerenciar o risco, quer dizer, cumpram essas normas, que aí nós diminuímos o risco de expor paciente, público e trabalhador à radiação desnecessária, involuntária, etc. Aí, as ações de controle, de novo, para a vigilância sanitária, mas também eu posso pensar no meu serviço, no meu hospital, em medidas que eu vou tomar, medidas aqui também de números, que eu vou ver quantidade de exames que são repetidos, o KV, o MA que eu uso, a dose, assim por diante. A comunicação, se acontecer alguma coisa, como é que os meus servidores vão, né, meus funcionários vão me avisar que está acontecendo alguma coisa, ou no caso da vigilância, né, que as pessoas avisam, e quando for feito as ações e os movimentos e os procedimentos, a gente também avaliar se isso está funcionando legal, né, se isso foi joinha, tá? Isso é importante para evitar você fazer ações e não saber se surtiu efeito ou não. Sempre lembrando que, no fundo, são um juízo de valor, tá? E a gente já vai ver um pouco melhor isso daqui para frente. E você vai fazer limites, por exemplo, de aceitabilidade, tá? E também vai definir ações de controle para manter tudo dentro desses limites e dentro desse aceitável. O que é aceitável? Já que risco não se elimina por completo, sempre há uma chance do risco, certo? Mesmo que vocês digam, professor, mas tem um airbag, o cinto de segurança, freio ABS, eu não vou me machucar. Será? O airbag pode não funcionar, certo? Pode falhar. Então, ainda assim, você tem riscos possíveis, tá? Apesar de todo o controle, certo? Assim como você pode dizer, se acontecer algum princípio de fumaça, o detector de fumaça apita e um jato de água já sai em cima e já apaga o fogo. E se o detector de fumaça não funcionar, não foi. Então, nunca tem risco zero, ok? Risco zero de atropelamento só existe se você ficar em casa. Se você não sai na rua, aí, obviamente, você não vai ser atropelado, né? A não ser que
caia um carro na sua casa, como às vezes acontece, né? Muito bem, então, vamos aqui num exemplo, certo? Só para a gente ter uma ideia sobre o juízo de valor. Então, por exemplo, um serviço de saúde sem licença sanitária, certo? Então, no caso, ele representa um risco que a gente chama do controle do sistema, ou seja, a vigilância não sabe que você está funcionando porque você não pediu licença. Então, você está, digamos, clandestino. Ou você está irregular, pelo menos, né? Então, dá para dizer que o fato de eu não ter a licença significa que meus pacientes estão em risco, que meus trabalhadores estão em risco? Não dá necessariamente. Por quê? E se vocês quiserem comentar, por favor, né? Abram aí o microfone e podem rebater o professor. Por quê? Porque digamos o seguinte, eu pedi licença um ano, renovei no segundo, renovei no terceiro ano, porém, e tá tudo certo, tá? A clínica é top de qualidade. Porém, eu não renovei lá no quarto ano, certo? Será que eu estou pondo em risco meus pacientes? Acho que não. Se está tudo certo, digamos que eu apenas esqueci de fazer o licenciamento. Porém, para o sistema, isso é considerado uma falha. Por quê? Porque se você não pediu licença, a princípio você não está sendo controlada, fiscalizada, vistoriada, etc, etc. Você tem que apresentar documentos para mim renovar sua licença, então você não apresentou documentos, então eu não sei se você está realmente 100% como você estava até ontem, quando venceu a sua licença. Então, é considerado que, no caso, por exemplo, de não haver licença, o risco é muito alto e, por isso, você tem que fechar. Não pode funcionar. Então, o que a gente chama de risco inaceitável. Isso do ponto de vista da legislação e digamos, da filosofia. Se você não é autorizado, você não é autorizado, você não pode fazer. Se você faz uma coisa não autorizada, você põe em risco os pacientes, os trabalhadores, o público em geral, ok? Então, veja, aqui não tem uma questão numérica, que é simplesmente tem ou não tem a licença, 0 ou 1, tá? Se não tem a licença, venceu, então fecha. Já, por exemplo, né, negatoscópio, né, aqueles que ainda usam filme, mas eu posso pensar no monitor, brilho do monitor, monitor adequado, monitor correto para análise de imagem, até monitor correto para laudo de imagem. Então, digamos que a luminosidade não está adequada. Está um pouquinho mais fraco, está um pouquinho mais forte, certo? Aí, isso causa dano direto ao paciente? Lembre-se que risco tem a ver com dano. Dano direto ao paciente? A princípio, não. O negatoscópio não vai dar mais dose ou menos dose ao paciente. Então, não tem um dano direto. Porém, o que acontece? Eu tenho um dano indireto, que é erro de diagnóstico. Então, se eu errar o diagnóstico, se eu não enxergar a patologia, ou ao contrário, o médico enxerga algo que não existe, porque o negatoscópio ou o monitor não está bom, então isso pode levar ou a um diagnóstico errado, ou então até eventualmente o médico pedir, olha, não consigo ver, a imagem está ruim, faz de novo, repete, certo? Então, é um risco considerável. Mas o que eu posso fazer? Por exemplo, o valor ideal de um negatoscópio é em torno de 3.000 nits, tá? 3.000, certo? É uma unidade lá de emissão de luz, certo? Seria cândela por metro quadrado. Muito bem, mas eu posso aceitar que entre 2.000 e 4.000 ainda eu estou dentro de algo aceitável, ou como a gente vai ver, tolerável, certo? Então eu tenho uma faixa aí de tolerável. O ideal seria 3.000, até um pouquinho mais para iluminado do que para escuro, mas então eu aceito. Então eu poderia ter uma faixa aceitável, que seria em torno de 3.000, sei lá, 2.500 a 3.500, faço essa faixa do aceitável,
tá? Ou 10% de erro, né? 300 a mais, 300 a menos, mas eu posso aceitar algo como, digamos assim, tolerável, que seria, sei lá, do 2.000 a 4.000. Também não pode estar muita luz, né? Muito iluminado, que pode atrapalhar. Ok? Então, aí eu tenho de novo, existe o risco, mas aqui eu consigo fazer talvez uma pequena ponderação de aceitar valores que não sejam exatamente 3.000, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu tenho uma faixa de margem aí para aceitar, ok? Muito bem. Aí, isso tudo leva, então, o que a gente chama de risco potencial, né? Se vocês lembrarem da energia potencial, gravitacional, né? Por que é potencial? Porque ela tem uma chance, né? Algo como, tipo assim, uma potencialidade, uma possibilidade de acontecer. Ela não está acontecendo, então, no caso da gravidade, você está lá segurando o objeto até você soltar ele cair, daí quando ele cai, aquela energia potencial que tinha, seja, a potencialidade tinha a probabilidade de acontecer, acontece e se torna, por exemplo, em velocidade, energia cinética, etc. Então, aqui o risco potencial também. Eu tenho um risco que pode acontecer, tem uma potência de acontecer, uma força se ele acontecer, e aí fazer o quê? Agravar a saúde do trabalhador, do paciente e do público, certo? Bom, eu não preciso, nesse risco potencial, como a gente vai ver depois no final, necessariamente descrever o que é isso. Entendeu? Então, diz assim, olha, se você correr demais com o carro, e principalmente os motoqueiros, né, se correrem demais com a moto, você tem um risco potencial de ter um acidente grave. Qual que é grave? Mas o que é grave? É só quebrar a ponta do dedo? É quebrar a perna? É quebrar as duas pernas? É quebrar as duas pernas, os dois braços? É bater com a cabeça? Eu não preciso dizer, só dizer, você tem um risco potencial de um acidente grave. Ponto. Eu não preciso descrever, tá? Ou seja, vocês não vão precisar ficar descrevendo, se o monitor não tiver bom, qual é o risco que eu tenho? É aumentar 5% a possibilidade de chance de repetir o exame, com isso aumentar em 2% a chance de um câncer de tórax, se for um exame de tórax, ou de 3% num câncer de cérebro, porque eu estou fazendo um exame de crânio. Não precisa isso. Sempre a gente vai trabalhar com, como a gente diz, um juízo de valor. Pode dizer, esse é um risco grave, esse é um risco médio, esse é um risco pequeno, mas existe, esse risco é maior que o outro, é mais importante eu me preocupar com ele, e assim por diante. Então, tudo isso depende de avaliação. E esse é um grande problema, como avaliar, tá? Por isso que a gente tem modelos, certo? Que, por exemplo, foi o que foi apresentado pelo professor Navarro, que eu já vou apresentar no próximo slide, modelos para ajudar a gente a tentar quantificar, digamos assim, ou qualificar esse risco. Né? Lembrando, são coisas geralmente que acontecem no presente, erros e acidentes que acontecem no presente, mas que o efeito, principalmente o dano biológico, vai ser só no futuro, certo? Então, o professor Navarro, Marcos Navarro, que ele é da Bahia, do Instituto Federal da Bahia, ele adaptou, certo, esse MARP, que é o modelo de avaliação de risco potencial, certo? Esse é o modelo das engenharias, da área industrial, e ele adaptou, digamos assim, né? Não nem foi muito uma adaptação, mas enfim, ele descreveu esse modelo dizendo que isso é possível usar no radiodiagnóstico. Ele aplicou no radiodiagnóstico, seria o melhor, né? Que é quantificar mais ou menos esse risco potencial e tentar classificar esse risco como sendo risco aceitável ou inaceitável, ou ainda, como eu comentei, um risco tolerável, tá? Vocês já vão ver por que eu uso essas três palavras, certo? Então, com isso, com esse modelo de avaliação, esse MARP, ele mostrou como aplicar isso, como usar isso na radiologia. E aí eu posso comparar riscos potenciais,
certo? Posso ver quem, digamos assim, mais contribui para o risco, isso é legal, certo? E aí, no caso, por exemplo, e a ideia dele seria a vigilância sanitária, ou a Anvisa, enfim, utilizar esse modelo de gestão de risco ou de avaliação de risco para, não vou dizer exatamente classificar os serviços de radiodiagnóstico, mas pelo menos mostrar que o seu serviço está numa faixa, digamos, tolerável, até mesmo inaceitável, por causa de alguns problemas, certo? Ou você está muito bem, obrigado. Então, seria uma forma de você tentar, enfim, medir essa condição de risco, não só medir por medir, mas também para dizer para a pessoa lá, para o responsável, olha, você pode melhorar, onde você melhorar. E para isso, o que a gente usa? Indicadores de controle, ou seja, o que é o indicador? É o item que a gente vai avaliar. A mesa, a processadora, o pessoal, a dosimetria, o EPI, etc., né? A gente vai usar níveis de risco. Então, cada indicador vai ter um nível de risco, a gente já vai mostrar. E aí, a gente coloca depois tudo isso numa escala de aceitabilidade. Então, tudo isso, o professor Navarro, Marcos Navarro, ele apresentou, adaptando, digamos, enfim, ou aplicando na radiologia, que é o que a gente está mostrando para vocês. Então, a primeira coisa importante que ele apresentou são que todos os indicadores de controle, certo? Os itens, né? O que eu vou avaliar, se tem luz na porta, por exemplo, se tem placa avisando sobre a radiação X, etc. Tudo isso vai ser, a princípio, dividido em dois grupos. Os indicadores críticos e os indicadores não críticos, certo? O que são os indicadores críticos? São aqueles indicadores que o nível de risco é inaceitável. É como a gente disse da licença. Tem a licença, ok. Não tem a licença, fecha. Certo? Por quê? Porque esse indicador crítico, qualquer um, tá? Você vai ter 5, 10, 20 indicadores críticos. Qualquer um deles que for zero, digamos assim, que não existir, que não for cumprido, ele compromete o sistema de controle. Ou seja, se eu não tenho a licença, eu não consigo monitorar essa pessoa. Para mim, não existe, tá? Então, se não tem a licença, aquele prédio não tem o registro, não visa que é um local de serviço radiodiagnóstico, então não vou nem passar na rua, lá na frente, para fiscalizar, nem vou lá entrar lá dentro, porque lá, a princípio, para mim, não tem nada. Por exemplo, nesse sentido. Tá? E outras questões. E, como ele é um indicador crítico, a gente vai ver que existe uma pequena matemática no que a gente vai usar, e essa matemática, se esse indicador for zero, o nulo, automaticamente a conta final vai dar zero, porque você vai multiplicar por zero, qualquer coisa multiplicada por zero anula. Então, você vai anular, e aí o risco potencial vai ser máximo, a gente já vai mostrar. Você tem que cumprir todos os indicadores críticos. Se ele for classificado como crítico, tem que ser cumprido. Se não cumprir, fecha o estabelecimento, tá? Essa é a filosofia do risco potencial e desse modelo. Bom, depois nós temos o que a gente chama dos não críticos, ou seja, diferente do crítico, esse aqui pode, digamos assim, falhar. Se falhar, leva algum risco, leva algum dano, mas eu vou considerar que o dano é pequeno, que eu não preciso fechar o estabelecimento por causa disso. Então, individualmente não são inaceitáveis, porque senão cai na outra opção. Na realidade, todos eles, se somados, valem um indicador crítico, então todos somados vale um único crítico, isso significa que se todos forem zero, então eu cumpro os críticos, eu estou perfeito, toda a legislação, a papelada, está tudo ok, mas se eu não cumprir nenhum dos não críticos,
todos eles forem zero, não existirem, aí o que acontece? Isso aqui tudo vai dar um zero, então vai zerar risco total, já vai ver. E, principalmente nos não críticos, eu vou ter níveis de risco, certo? Os críticos também podem ter níveis de risco, a gente já vai ver, certo? Mas a ideia é não ter os níveis de risco, tá? Mas pode ter, enfim, depende de como você considera isso crítico, o risco que ele leva e assim por diante, a gente já vai ver. Tá? Então, eu tenho os críticos e os não críticos. Crítico zera e fecha o estabelecimento, e não crítico permite que você seja, digamos assim, tolerável, que você ajuste no tempo. Só para a gente entender a matemática, então, eu vou ter um conjunto de indicadores críticos, certo? O que isso significa? Então, eu tenho um indicador, um item crítico, que é o C, número 1, ter memorial descritivo já passou, né? Não existe mais. É ter um programa de proteção radiológica. Ok, tem ou não tem? Ter um programa de educação continuada. Ter um responsável técnico. Ter um supervisor de proteção radiológica. Sim ou não? Tem ou não tem, por exemplo. Certo? E aí, o que acontece? Existe uma média matemática, eu vou fazer uma média. Essa média é a multiplicação de todos, chamada média geométrica, dividido pela potência, extraída a potência, né? Muito bem, o que acontece? Então, se um desses indicadores, porque eu tenho 4, se um deles for zero, eu vou multiplicar tudo por zero, automaticamente a média vai ser zero. Então, eu zerei este grupo de indicadores, certo? Que essa média depois vai ser levada adiante. Então, simplesmente assim, se um único indicador for zero, indicador crítico for zero, anula todo mundo, fecha estabelecimento. A ideia é fechar estabelecimento, né? Só para ter uma ideia. Tá? Ou seja, não pode funcionar. Ou aquela sala não pode funcionar, ou aquele equipamento não pode funcionar, enfim, né? Aí você tem que ver a gravidade e o que você vai fazer. Bom, nos não críticos, então tá aqui, item não crítico 1. Tem que ter 5 EPI na sala, eu tenho 4, por exemplo. Não crítico 2. Estagiário tem que ter dosimetria, trabalhador tem dosimetria, estagiário não tem. Vai ficar só um mês trabalhando, ou uma semana, sei lá. Depende, pode ser não crítico, quer dizer, não vai fechar o estabelecimento, talvez só não deixe o estagiário trabalhar. 3, falta uma plaquinha lá avisando acompanhante, peça EPI. Né? Isso é para mostrar ao acompanhante que ele tem que pedir, que ele tem direito. Mas se o técnico sabe que tem que dar para ele e dá, não vai ser a falta de placa que eu vou fechar. Então, isso pode ser não crítico. Enfim, isso a vigilância sanitária vai decidir, por exemplo, ou o setor, ou o hospital onde você trabalha. Aí, a média é uma média simples aritmética. Você soma todo mundo e divide pelo número. Então, se um indicador não crítico for zero, o que acontece? Os outros, sendo 1, 2, 3, tendo outros valores, tu soma, divide, isso aqui ainda vai existir, não vai ser zero. Tá? Muito bem. Para que toda essa matemática? Né? Já deve ter um pessoal até já fugiu aí da aula, já desistiu, já foi embora. Bom, então, para que serve? Porque aí eu vou ter o que a gente chama de controle de risco. Então, eu vou pegar, tá, o que é mais importante, o que é menos importante, fecho, não fecho, eu paro o meu serviço, não paro, não uso aquele equipamento, porque tá. Então, isso tudo leva a um número único, que é um controle de risco, onde é a média dos críticos com a média dos não críticos, certo? A média, de novo, se tiver um crítico zero, a média é zero, o resultado é zero. Se todos os não críticos, poxa, eu tenho que fazer força, tá? Se todos os não críticos forem zero, mesmo que os críticos estejam ok, vai multiplicar por zero, de novo o CR vai ser zero. Então, isso é o controle de risco. Então, isso vai dar um número, certo? Normalmente, esse número de 1 a 5, eu já vou mostrar por quê. O máximo é 5.
certo? São os níveis, 5 níveis. Bom, aí, ok, então, se o meu CR dá 0, eu vou dizer assim, então meu risco é 0? Não, a gente já falou, não posso ter risco 0. Não existe risco 0. Então, essa minha matemática tá legal, mas tem um furo aqui. Se o meu risco der 0, CR, melhor, o controle de risco der 0, significa que eu não tenho risco nenhum? Não é verdade. Mas, por exemplo, como eu disse, a gente usa geralmente de 1 a 5 os níveis. Tá? Então, a nota máxima é 5. Então, se eu tiver esse controle de risco igual a 5, significa que o meu risco é 5? Não, aqui é o contrário. Se o risco é 5, na verdade, o teu risco é mínimo. E se o controle de risco é 0, significa que o teu risco é máximo. Então, como é que eu faço essa transformação? Está confuso, professor. Então, vamos lá. Então, o controle de risco é um número, geralmente 2, 2,5, 3, 4, até no máximo 5, e eu pego esse controle de risco e coloco numa exponencial. Já vai ver um gráfico, vai ficar mais claro. O que acontece, então? Se o meu grupo de indicadores ou de itens críticos der 0 e anular tudo, o meu controle de risco é 0, a exponencial de 0 é 1. Significa risco máximo. Tá? Risco máximo, certo? Então, se o controle de risco dá 0, porque eu não sigo as instruções, eu não sigo a legislação, está faltando EPI, está faltando coisas no meu serviço, o meu controle de risco é 0, mas o meu risco potencial, RP, risco potencial, é máximo, é 1. Fecha. Tá? Corre de lá, que lá tá feia a coisa. Contudo, se eu for tudo certinho e o meu controle for nota máxima, tiver nota 5, digamos assim, equivale a uma nota 10, digamos, for tudo ok, a minha exponencial vai ser o 5 aqui, vai dar quanto? 0,07, ou seja, risco mínimo, que não é risco 0. Então, vejam, eu faço uma escala até 5, vou lá, somo, multiplico os números, ok? Porém, eu pego esse número, que sempre vai dar 2, 2,5, 3, 1,5, sei lá, e coloco numa exponencial. Aí a exponencial é que vai dizer que o 5 é legal, que é um risco mínimo, e que o 1 ou o 0 vai dar risco máximo, que a exponencial vai dar 1, certo? Então aqui a coisa funciona um pouquinho ao contrário, tá? Por isso que a gente usa exponencial, que justamente vai ficar risco máximo, risco 1, que dentro das probabilidades da possibilidade, né? Quando você tem possibilidade de 1, significa que vai acontecer, tá? Então, aqui não é que vai acontecer, simplesmente é que o risco é máximo, tá? Muito bem. Então, pegando tudo isso... Ok. O que vai acontecer? Então, eu vou pegar o Marco, que tem toda essa teoria, que serve para a indústria, enfim, serve para engenharia, e vou aplicar no radiodiagnóstico. Pode ser aplicada essa ideia do Marcos Navarro, que a vigilância sanitária, de repente, usasse isso como uma forma de fiscalização, de controle, e principalmente agora, porque a resolução, a RDC 330, de uma certa maneira, exige, né, o gerenciamento de risco, o comitê. Então, primeiro, tem que ter uma faixa de variação, que eu já adiantei que é de 1 a 5, eu vou mostrar como é que funciona, tá? E aí tem todo esse formalismo matemático, eu já falei, né? Certo? Que eu já comentei, a gente vai ver na prática. Então, a faixa de variação independe do número de indicadores, por isso que a gente usa a média. Então, não vou ficar somando, esse vale 5, esse vale 3, outro vale 8, porque se eu tiver 10 itens, eu posso chegar a 50 pontos. Se eu tiver 20 itens, posso chegar a 100 pontos, aí 50 pontos é um risco alto, 100 pontos é um risco baixo, então complica a coisa. Então, por isso que se faz a média, porque sempre o nosso critério de risco vai ser, controle de risco vai ser sempre entre 0 e 5, o máximo é 5.
e aí usa exponencial, e aí eu vou ter risco máximo 1, sempre vai ser 1, e risco mínimo, a princípio, sempre 0,07, a menos que você quiser fazer outra escala, exponencial e assim por diante. E aí a gente nunca assume o valor 0, tá? Por causa da exponencial, de tudo que a gente explicou, então nunca vou ter valor 0, mas eu vou saber que eu estou, tipo, no máximo que eu posso evitar, que eu posso gerenciar, certo? E aí, com essa matemática, com essa exponencial, com esse formalismo matemático, eu crio níveis de aceitabilidade. O que é aceitável, ou seja, o serviço ou o equipamento, a sala pode continuar funcionando, e o que é inaceitável. Só que a gente vai ver que é um pouquinho complicado ter apenas aceitável e inaceitável. Então, eu posso ter uma faixa chamada de tolerável, ou uma zona de transição, de forma que eu posso mostrar, olha, eu estou aceitando que você continue funcionando, mas cuide, porque um pouquinho a mais você vai entrar no inaceitável. Ou então, com um pouquinho de melhoria, algumas condições que você melhorar, você entra facilmente no aceitável, certo? Então, é importante sempre ter uma variação, tá? Não pode ser muito rígido. Então, isso, o modelo, esse MARC também prevê isso, tá? Até porque você tem o princípio da otimização. Então, eu posso chegar a um ponto e dizer assim, olha, eu não consigo melhorar mais as condições para diminuir o risco. Bateu no topo, eu não consigo fazer mais isso. Ah, então, tudo bem, mas você está num tolerável quase aceitável, você está ali na porta do aceitável. Mas, segundo as minhas regras, é tolerável, mas eu vou aceitar porque é tolerável, até porque você não consegue melhorar mais do que isso. Mas, no futuro, se você conseguir, sei lá, eu tenho que demolir a sala e construir ela de novo, porque eu tenho problema de barreira, de blindagem, de porta, ou de não sei o quê. Então, é aceitável, mas porque você teria que fazer um custo muito grande. Mas se um dia você quiser realmente melhorar, você vai ter que, sei lá, derrubar as paredes, construir de novo. Então, por isso que a gente, dentro do princípio da otimização, de repente aceita. Tá? Muito bem. Vamos lá. Então, agora vamos mais para a prática aqui, para a gente entender melhor, certo? E mostrar para vocês. Bom, então a gente tem aqui os controles de risco, certo? Conjunto dos identificadores críticos e não críticos. Certo? Então, como eu disse, uma escala de 0 a 5. Então, cada item tem EPI. Então, vou ver lá, EPI, de repente, é não crítico. 0, inexistente ou inadequado. Não tem o EPI. Não tem 0 EPIs. Bom, eu deveria ter 4 EPIs, mas tenho 2 ou 1. Então, eu tenho. Se eu tiver só uma pessoa na sala, ok. Uso, dá para fazer o exame, dá para proteger o acompanhante, o que for, ou se alguém da equipe médica. Então, beleza, tá? Passou, mas ainda é sofrível, por quê? Porque é exigido 4 EPIs, eu só tenho 1, certo? Então, vou ajustar. 2 é razoável. Bom, são 4 e eu tenho 3 ou 2, talvez até a metade é razoável. Aí depende do que você vai considerar aqui como a diferença do sofrível para o razoável. Mas tudo bem, digamos, o ideal seria 4, você tem 3. Ok, então isso é razoável. Tiver 2 é sofrível, 1 é sofrível. Não ter nenhum é 0. Bom, obrigatoriamente você tem que ter 4. Então, você cumpre. Bom, beleza. Você tem os 4 exigidos para aquela sala, certo? Muito bem. Agora você quer, de repente, um a mais, tá? Você tem um a mais. Você 4, você tem 5. Então, posso considerar isso muito bom, por exemplo. Ou então eu tenho 4, mas eu tenho disponibilidade de avental, ou então colete mais saia, que às vezes é mais ergonômica, mais leve, mais confortável para usar. Beleza, então eu vou considerar isso como uma situação muito boa. Ou, eventualmente, você tem 5, 6 EPIs, sei lá, 7 de todos os tipos, óculos, protetor de cone, enfim, você tem lá um monte de EPI, então você pode considerar isso ótimo, certo? Licença. Se eu pensar na licença de funcionamento, eu posso simplesmente ter 0, não tem licença, 5 tem licença, por exemplo.
O 0 tem licença, 3, 0 não tem licença, 3 tem licença, que cumpre o obrigatório, e 5 nunca ficou com a licença vencida. Antes de vencer, já pede renovação, por exemplo. Uma coisa assim. Então, eu vou dar uma nota 5 para ele. Então, normalmente, quando você fala em cumprimento da norma, você fala o valor 3. Tá? E alguém pode perguntar, tá, professor, por que cumprir a norma não é 5? Tá? A gente já vai ver. Dentro da otimização, dentro da questão do tolerável, certo? Então, por isso que a gente não joga tudo 5, cumprir e ser risco mínimo, tá? A gente aceita o 3 por causa das faixas que a gente tem, tá? Fica mais inteligente, digamos assim, até de trabalhar. Aí, de novo, se tudo for 0, for inexistente, risco potencial máximo, tá? Se tudo for 5, beleza, risco potencial mínimo, tá? Nunca vai ser 0. Certo? E aí eu vou, então, ao que a gente chama do espaço de aceitabilidade. Então, o que acontece? Vejam, aquele 3 de controle de risco, ou seja, cumprir o aceitável, cumprir o que está na norma, fazer exatamente o que está na norma, é considerado 3, e o risco potencial, que está aqui, que é o eixo Y, o risco potencial é quanto? Aqui em torno de 0,506. 0,05, desculpa, 0,06. Ou seja, o meu risco potencial, então, quer dizer, se acontecer algum acidente, acontecer alguma coisa, tá? Apesar de eu ter todas as normas de segurança, esse risco ainda vai ser um risco pequeno, ok? Porque eu segui todas as normas. Se eu melhorar um pouco mais, eu consigo diminuir ainda mais o risco. Se eu for 4, ou 4,5, ou 5, eu consigo diminuir, mas não diminui muito, não. Ou seja, a princípio, seguir as normas é o suficiente, isso é aceitável. Ah, mas eu não sigo todas as normas, tem alguma coisinha falhando, dá um 2,8, alguma coisa. Não tem problema, tá? Ainda que dê um valor 2,8 naquela matemática toda, ainda assim eu estou numa faixa que eu vou chamar de aceitável. Depois, eu tenho o inaceitável, por exemplo, se tudo der em torno de 1 aqui, já começa uma faixa do inaceitável, e no meio do caminho é o tolerável. Tá? Certo? Então, eu tenho o risco potencial intrínseco, começando do lado de baixo, que é o mínimo, que é o 0,07, que equivale aos itens, aos valores 5. Se for tudo 5, pô, o cara é perfeito. Segue as normas, está adiantado em relação às normas, né? Antes de vencer, já pede renovação, tem 2 responsável técnico, porque um fica de manhã, o outro fica de tarde, quando um entra de férias, o outro assume, quer dizer, supervisor de proteção radiológica, tudo 5. Ainda assim, existe um risco mínimo, que é de 0,007 de acontecer algum problema, certo? Então, isso aí, limite inferior não é nunca ultrapassado. Potencial aceitável, então, é a partir do intrínseco, do mínimo, até um valor que eu vou determinar. Então, por exemplo, meu valor que eu determinei, por exemplo, é o 3. Pode ser o 3. Então, do 3 ao 5, beleza, é aceitável. Se for menos de 3, é não aceitável. Pode ser o 2,8, 2,5, enfim, o que eu determinar. Então, é a parte do aceitável, onde os benefícios são sempre muito maiores que os riscos, tá? Então, eu estou correndo o risco de acontecer alguma coisa, estou correndo o risco de ter um dano biológico, mas ainda assim esse risco é pequeno. Lembre-se, risco não é probabilidade de acontecer, risco é o dano causado. Então, eu tenho um risco, tenho um dano que pode ser causado pequeno e os benefícios são maiores. Aí eu vou para a faixa do tolerável, certo? Então, que você basicamente cumpre o mínimo das normas, certo? Mas as suas práticas estão muito próximas do risco potencial, inaceitável. Então, você está no limite. Eu tolero, mas você está no limite. Então, você tem que
melhorar, você tem que corrigir isso para poder ir para a faixa aceitável. Então, vou te dar um prazo, vou esperar você eventualmente tem que trocar alguma coisa, sair da processadora manual para a processadora automática e assim por diante. E, por fim, o potencial inaceitável está acima do limite, onde os benefícios são sempre menores que os riscos, ou seja, eu estou causando muito mais dano ao paciente, produzindo muito mais radiação, lembrando que basicamente isso daqui é para proteção radiológica, né? Se isso fosse na área da indústria, seria risco do cara botar a mão na máquina, a máquina amassar os dedos, cortar os dedos, cortar a mão, serra elétrica, por aí vai, né? Então você estaria com outros tipos de risco. Aqui, basicamente, é risco de proteção radiológica, risco de dano biológico, excesso de radiação. Então, os benefícios são menores que o valor aceitável, e aí você tem muito mais risco, ok? Muito bem, então, completando aquele gráfico, eu tenho, então, espaço de aceitabilidade, onde eu vou fazer a conta, aquela matemática toda, que eu sei que vocês adoraram aquela matemática toda, né? Que a gente faz. Aí eu vou fazer a média, que pode dar 1,5, 1,8, 2,5, etc. Se der 3, beleza. Se der 2 e pouquinho, aqui um 2,5, ainda está na faixa aceitável, ok? Eu dou uma ajudinha aí, tudo bem, está falhando alguma coisa e tal, eu deixo passar, certo? Porque ainda está dentro de um risco aceitável, certo? Se a média de todos os valores der abaixo de 1, é inaceitável. Quer dizer, está tudo sofrível, me desculpa, fecha. Então, eu não preciso esperar um risco potencial igual a 1, que vai ser porque tem um crítico 0, por exemplo, que aí derruba toda a conta. Eu posso estar com todos os críticos funcionando, mas os não críticos tá muito a desejar. A coisa tá feia, tá? A coisa tá feia. Então, o que eu posso dizer? Que se a minha média for 1, por exemplo, tá? Quando eu fizer exponencial, eu vou ter um risco potencial aqui perto de 0,4. Isso é inaceitável, certo? Esses valores são exemplos. Eu posso usar esse valor como inaceitável, a partir daqui para cima ser inaceitável? Posso. Posso definir um outro valor? Posso, certo? Posso fazer que aceitável é do 3 para baixo? Posso. Ok, eu que vou determinar, ou a vigilância sanitária, se quiser implementar esse modelo de avaliação, pode usar, e assim por diante. Tá? Então, lembrando, a RDC exige um comitê de gerenciamento de risco. Como que esse comitê vai trabalhar? Por exemplo, usando essa metodologia, por isso que a gente está apresentando para vocês, tá? Usando essa metodologia de indicadores. Tá? Então, por exemplo, o Marco Antônio Bertoncini Andrade, sim, é um nome conhecido, é o nosso técnico no laboratório, o Marco Bertoncini, certo? Ele fez a dissertação de mestrado dele a partir do que foi apresentado pelo Marco Navarro, Vinícius Navarro, certo? Que escreveu o livro e fez toda essa adaptação, digamos, essa aplicação do MARP, desse modelo, ao radiodiagnóstico. Só que aí o Marco Bertoncini, o que ele fez? Ele fez para mamografia. Então, ele criou uns parâmetros, que chama de parâmetro, que é o indicador, ou o item a ser avaliado, certo? Disse se era crítico ou não crítico, né? Porque se for crítico, lembre-se, zerou, fecha o estabelecimento. Aí ele disse que 0 não existe, 1, mesmo um crítico, 1, situação sofrível, 2, razoável, bom, ótimo, e ele chamou de excelente. Eu chamei de bom, muito bom e ótimo. Isso aí tanto faz como tanto fez, tá? Se é bom, ótimo, isso aí não influencia em nada, tá? Esse nome razoável, bom, que vale é o que está escrito nessa caixinha aqui que eu vou mostrar. Então, o Marco Bertoncini Andrade, ele aplicou essa metodologia, esse modelo MARP, na mamografia do estado de Santa Catarina.
ok? Quando ele fez a dissertação de mestrado dele, tá? E foi daí, tanto eu já conheci o livro do Marco Vinícius Navarro, essa metodologia, já tinha achado bem interessante, né? Aí o Marco Bertoncini aplicou, e aí daí, a partir daí, a gente começou a instruir vocês, né? Passar esse conhecimento também para vocês, e agora, então, é obrigatório, né? A gente falar. Então, um caso prático aqui, um índice, que eu já dei de exemplo, né? Por isso, licença sanitária é um índice crítico. Então, foi lá, inexistente, que é o índice crítico aqui, 0, né? Nível 0. Inexiste licença sanitária. Ele achou um caso, um serviço de mamografia, em 85, que ele pesquisou, certo? Ele achou um caso que não tinha licença sanitária. Bom, ele considerou que a pessoa tem a licença, mas está vencida. Significa o quê? Que ele já pediu uma vez. Logo, ele já foi avaliado uma vez. Então, ele considerou, não, eu não vou fechar. Então, foi considerado que se você tem, mas não pediu a renovação, é sofrível, não é 0, não vou interditar. É possível? É. Entendeu? Você pode pensar assim, não, como já pediu uma vez, eu não vou fechar isso, tá? Eu vou dar um prazo, vou considerar, vamos dizer assim, entre aspas, tolerar, vou dar um prazo, uma semana, um mês, sei lá, para resolver a situação, tá? Então, pode ser feito isso, eu posso simplesmente ter 0, 3, a licença está válida, tudo funcionando, ok, beleza, 3 atingiu a norma, 51 casos, que dá 60%. Por exemplo, o que ele considerou ótimo? O que ele considerou, não, vou dar uma nota 4 aqui para o pessoal, considerou válida e ainda já pediu a renovação. O que significa? Não deixou vencer. Tá? Não deixou vencer. Vai vencer semana que vem, mas hoje eu já estou entrando com o pedido. Então, ele considerou a nota 4 para ti. Você fez uma coisa, por exemplo, ótima, né? Certo? Bom, o que ele considerou excelente? Que nos últimos 2 anos foi feito isso, ou seja, nunca deixou vencer. Sempre pediu a renovação. Nos últimos 2 anos, 3 anos, ou nunca ficou sem um prazo ali de validade vencida, por exemplo. Fazer, quantos anos você tem? 10 anos. Durante 3 dias, nesses 10 anos, você ficou com a validade vencida, com a licença vencida? Não, nunca fiquei. Então pode ser 5. Ele considerou nos 2 últimos anos. Bom, no caso da luminância dos negatoscópios, que ele considerou NC, não crítico, então, no caso era mamografia, tá? Não possui negatoscópio específico para mamografia. Isso é não aceitável, não pode. A lei exige, não tem, é índice 0. Tá? É índice 0 aqui, nível 0, nota 0. 20% das clínicas não tem negatoscópio específico, tá? Então é 0. Sofrível é negatoscópio específico, porém abaixo de 10% da luminância prevista. Então é sofrível. Razoável, não cumpre a norma fala em 3.000, porém está com 10% de erro. Isso é razoável, leva uma nota 2. Bom, entre 3.000 e 3.500, por exemplo. Então, cumpre a norma, que é acima de 3.000, beleza, ótimo. Além de estar valendo os 3.500, entre 3 e 3.500, existe um controle de luminância. Ele fez teste de luminância todo mês, etc, etc, mostrou os laudos lá do controle de qualidade, etc. Então, isso é ótimo. Excelente. O que ele, Marco Bertoncini, considerou? Nós podemos alterar isso, achar que está muito, enfim, muito exigente, enfim, podemos, muito frouxo, pode. Ele considerou que tem controle de luminância e ainda existe uma uniformidade de 10%, ou seja, a variação de luz ao longo de todo o negatoscópio, e isso eu posso passar para o monitor digital, é uniforme, certo? E ainda descobriu que 30 planilhas de controle, enfim, formulários que ele mandou não foram respondidos, tá? Muito bem, tem a dissertação, quem quiser mais detalhes pode ver. Com isso, ele fez um gráfico e considerou o quê? Que para aquele nível 3, que é cumprir a norma,
que dá um risco potencial, que eu disse que era entre 0,05 e 0,06, né? Que na verdade é 0,055, aquela exponencial, certo? Ele encontrou muitos serviços de mamografia. Já abaixo de 0,01, que ele talvez tenha considerado aqui a parte do tolerável, não sei, enfim, também bastante, e achou um lá que não tinha licença para funcionar. Esse, então, estava lá com risco potencial 1, risco potencial total. Então, no caso aqui, são vários serviços de mamografia que foram comparados, né? 85. Então, eu posso ver que, no geral, quase a maioria aqui está abaixo de um risco potencial de 0,1, ou, eventualmente, se eu quiser botar uma outra linha aqui, um 0,2, por aí. Ok? Mas eu não estou aqui, eu estou aqui um pouquinho abaixo aqui dessa média 3. O que eu faço para melhorar e entrar aqui? Bom, bastaria você ver, então, por exemplo, aqui no seu negatoscópio, no negatoscópio eu recebi um valor 2. Então, de repente, se eu passar para um valor 3, ou seja, eu cuidar da luminância, ou mais ainda, passar para um valor 4, eu consigo melhorar o meu risco potencial. Então, vejam que aqui está o que eu falei da possibilidade de você, então, entender o que está acontecendo no seu serviço de radiodiagnóstico e fazer o gerenciamento, melhorar as condições a partir do que você fez esse, digamos assim, esse checklist, essas notas que você deu, tá? Isso foi feito lá em 2014 e 2015 em Santa Catarina, ok? Terminando, então, certo? Porque vocês perguntaram demais, vocês me interromperam demais, por isso que estendeu a aula, tá? Quase aí 1 hora e pouco de aula. Bom, então, o que esse modelo de análise de risco potencial permite avaliar os riscos, no caso aqui, já adaptado ao radiodiagnóstico, né? A questão da proteção radiológica, e coloca alguns níveis de aceitabilidade, certo? Bom, também permite melhor entender o que está acontecendo, onde eu posso melhorar, onde eu posso ajustar e até ganhar mais pontuação, digamos assim, né? Às vezes, eu já tenho um item que é 3, melhorar para 4, vale a pena, ou eu tenho um índice lá que é 2 ou é 1, eu vou passar ele para 4, ou passar ele para 3 ou para 4, talvez seja melhor e diminua mais rapidamente o risco, certo? E ainda a questão de ser adaptado, tá? Então, o Marcos Navarro, no livro dele, ele apresenta alguns itens a serem considerados, tá? Para tomografia, para mama, eu acho que raio-x, não me lembro se fluoroscopia também, são 3 ou 4 serviços, que ele apresenta alguns itens, tá? Não são todos, alguns controles de qualidade, até em cima do que era a portaria 453. Já o Marco Bertoncini, ele ampliou um pouquinho mais na questão da mamografia, ele aumentou alguns itens, certo? E a partir da RDC 330 também a gente pode melhorar. Então, quer dizer, esse checklist, digamos, essa lista, você pode adaptar como você quiser, certo? Então, terminando, que você tem, que você pode, então, descrever a situação do seu serviço, do seu hospital, ou então, no caso de uma vigilância sanitária, pode trabalhar com a questão de todos os serviços no estado, por exemplo, e aí tentar entender, explicar por que está acontecendo um risco maior ou menor, o que está faltando, o que não está sendo cumprido, eventualmente, né, das normas. Há também, para aqueles que gostam, uma certa representação gráfica, como a gente mostrou, e aí eu posso ainda classificar e comparar, ou seja, eu poderia dar, digamos, estrelas, né? Quem tem 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, poderia pensar alguma coisa assim, ou quem está com risco potencial aceitável ou tolerável, então isso pode ser feito. E aí, com isso, pensando agora no gerenciamento de risco, que o seu comitê local ali do serviço vai ter que fazer, então você pode estabelecer prioridades para diminuir o risco. Como diminuir o risco? Onde que eu estou
com problemas, que eu tenho, digamos, uma nota baixa e onde eu posso melhorar, e mais ainda, o quanto que essa nota baixa vai impactar depois na conta final, né, naquelas médias, etc. Eu posso dizer, não, se eu melhorar aqui, eu não saio do tolerável para o aceitável, mas se eu melhorar num outro ponto, eu posso sair do tolerável, por exemplo, ir para o aceitável, porque eu vou pular de 0, digamos, para 3, ou de 1 para 3, ou de 1 para 4, por exemplo, dentro daquela nossa escala de 1 a 5, que é a escala mais utilizada. Então, esta foi a nossa aula de gerenciamento de risco, a partir do modelo apresentado, né, que não estava bem no início da aula, desse livro aqui, do professor Marcos Vinícius Teixeira Navarro, Risco para Diagnóstico e Vigilância Sanitária, onde ele aplicou esse modelo também na Bahia, no estado da Bahia, tá? Ele apresenta algumas tabelas e eu vou disponibilizar para vocês em seguida, tá? No livro, certo? Não falem, mas eu vou disponibilizar o livro. Bom, Maria Eduarda, então, assim, a ideia do professor Navarro era de que isso fosse, de repente, implementado pela vigilância sanitária, tá? E o Bertoncini também colocou aqui na nossa vigilância estadual a ideia de que isso pudesse ser implementado, que quando os fiscais fossem no local, levantar lá a situação, tem negatoscópio, não tem avental, não tem, etc, etc, não fosse só como é feito até hoje, ou era feito, não sei, né, mas pelo menos era feito, acho que até hoje, simplesmente assim, tem avental, não tem isso, não tem processadora dedicada para mamografia, no caso você tiver 2 serviços, né, de mamografia e de radiologia convencional, enfim, tem RT, não tem, é muito sim ou não, tá? Ou não se aplica, né? Às vezes é sim e não se aplica, tá? Então, aqui a ideia é de você dar essa pontuação e, principalmente, com esses cálculos, você dizer se o risco potencial é alto ou baixo, porque você poderia dizer assim, bom, eu não cumpro 3 itens de 20, meu risco potencial é alto ou baixo? O outro não cumpre 4 itens então o risco dele é maior. Como a ideia do risco potencial é o risco de dano, os 4 itens que o outro não cumpre pode ser menos significativos, menos significantes que os 3 que eu deixo de cumprir, que são, tipo, não ter a licença, ou não ter um RT, ou não ter um supervisor, enfim, tá? Então, a ideia era essa. Normalmente, o alvará, eu acho que é anual, que tem que tirar, então poderia ser feita essa avaliação anualmente. Aí, de novo, cada local tem que ter um comitê de gerenciamento, cada local que seja, né, terciário, né, atenção terciária e secundária, tem que ter um comitê. Então o comitê pode dizer, não, eu vou fazer o checklist a cada 6 meses, vou fazer o checklist a cada 1 ano, aí depende do objetivo, eu quero baixar o meu índice está muito alto lá no tolerável, quase inaceitável, daí talvez cada 6 meses eu vejo que está errado, coloco metas a serem cumpridas, e aí vejo se foram cumpridas depois de 6 meses, alguma coisa assim, vou lá e avalio de novo, tá? Ou eu posso fazer anual, enfim, isso não está bem claro ainda em termos de necessidade, mas é uma ferramenta para gerenciamento de risco, né? Então, quando apareceu o RDC 330, no final do ano passado, que a gente começou a estudar esse ano, né, ali em fevereiro, março, começando com as aulas ali com a professora Daiane, até que a gente começou a discutir, memorial descritivo, portaria 453, acho que até foi ela, não sei se foi ela, a professora Nicanor, ainda falou, olha, mas não existe mais a portaria 453, foi substituída. Daí a gente foi ler e viu que tinha esse gerenciamento de Cristo, daí eu me lembrei, puxa, eu já tenho essa aula praticamente pronta, né, que na verdade era mais simples antes, que era só um método, assim, que poderia ser usado para avaliar o seu serviço. Hoje já não é mais um método apenas de modelo, mas é quase, né, obrigatório o gerenciamento de risco, e, por enquanto, estou estudando ainda, esse é o único método que eu conheço. Tá? E me pareceu bem interessante, até porque foi aplicado tanto pelo Marcos Navarro, que de uma certa maneira adaptou, enfim,
descreveu esse método na área de radiodiagnóstico, como o próprio Marco Bertoncini, que aplicou na mamografia estadual, né, em 85 serviços, que eu não sei, tem que ler a dissertação dele, eu acho que eu posso também disponibilizar, quem tiver interesse, tá? Isso depois vai também para as próximas aulas, que a gente já chega lá. A Karen pergunta, Karen, se as notas é de 1 a 5, então, o que acontece? Não está estabelecido, né? O Marcos Navarro, ele apresenta alguns itens e algumas notas, tá? No livro dele. O Bertoncini já fez só para mamografia e, não sei se vou dizer melhorou, aumentou os itens e variou alguma coisa no projeto dele, na dissertação dele. Então, assim, hoje não tem nenhum, como eu vou dizer, nenhum estudo, nada, para dizer quais são as notas, etc. O que se tem, basicamente, é isso. Nota máxima 5, né, uma classificação de 1 a 5, ou de 0 a 5, e o 3, basicamente, ser o nível aceitável, que é cumprir as normas, tá? Tipo, a nota mínima para passar, né? É o 3, tá? 3 em 5 seria 6 em 10, né? Então, isso é o que se tem. Aí, o que é o 3 cumprir a norma? O que é o 2, digamos? O que é o 4? O que é um pouquinho abaixo da norma? E o que é um pouquinho acima da norma? Aí vai, enfim, do que o seu comitê de gerenciamento de crise pode estabelecer antes que a própria vigilância talvez determine o seu checklist, o seu nível de risco potencial, por exemplo. Se a vigilância determinar como é que é feito, você vai copiar da vigilância e vai fazer. Se faltar alguma coisa, você pode incluir. Diz assim, não, a vigilância botou 5 itens, mas eu queria fazer 7 itens, 10 itens. Tá? Você aumenta, ok? Então, hoje não há nenhuma legislação, nada que indique quais são os itens, a princípio, né? Eu posso inventar itens, né? Tenho todas as lâmpadas brancas funcionando na sala de radiografia, ou tem alguma amarela? Isso pode ser um índice de risco potencial. Não vejo exatamente um risco, mas alguém pode achar que na iluminação se for amarela, tá ruim, a iluminação tem que ser branca, enfim. Então, eu posso considerar isso um índice, né, um indicador, possivelmente não crítico, né, e aí dizer se é uma lâmpada, 2, 3, 50% das lâmpadas, e dar a classificação que eu quiser, certo? Certo, pessoal? Vou dar um tchau aqui para interromper a gravação. Uma boa tarde a todos.